Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, livro que nós temos estudado aos domingos. Temos meditado nesse livro fantástico, né? Todos os livros da Bíblia são fantásticos. Eclesiastes é um livro que fala a respeito da nossa vida, de como ela deve ser vivida debaixo do sol, debaixo do céu, com nossos pés aqui nessa terra, mas com o nosso coração e nossa mente acima do céu, acima do sol, na eternidade. Eclesiastes capítulo 3, vou ler até o versículo 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Semana passada nós falamos ali, trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, falando sobre como nós devemos viver, buscando sentido para a nossa vida. Nós sabemos que o sentido é Jesus, né? Sem Jesus a gente não tem sentido para a vida. Ele que nos dá sentido, Ele que nos orienta através da sua palavra, para que possamos então viver segundo a sua vontade. Sabemos que Jesus é o verbo que se encarnou, né? Veio a este mundo e se encarnou, se fez homem como nós. Eu falo que a sua palavra é Jesus encadernado. A palavra de Gênesis e Apocalipse é falando sobre Jesus, o Evangelho, a boa notícia que veio a este mundo salvar pecadores do inferno e levar para o seu reino eterno de glória. E por isso nós estamos vivendo aqui o seu reino, por enquanto, o já e ainda não. O reino de Deus é o já e ainda não. Nós estamos vivendo o reino de Deus que foi inaugurado em Jesus quando Ele veio a essa terra, e se findará quando Ele voltar. E aí nós vamos viver o reino eterno para sempre, na Nova Jerusalém, onde Ele disse: eu vou preparar morada para nós, né? Fiquem tranquilos, um dia eu volto, né? Ele disse, e se Ele disse, Ele virá, Ele voltará, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Nós podemos ter certeza, né, dessa promessa, que Ele voltará. E enquanto Ele não volta, nós estamos aqui, debaixo do sol, vivendo neste mundo quebrado, nesse mundo corrompido pelo pecado, e cada dia mais piorando. Mas como nós cantamos aqui, a igreja do Senhor está firme e forte no Senhor. É o Senhor que nos mantém em pé. Se não fosse a graça dEle, se não fosse Ele nos sustentando, nós perderíamos tudo, inclusive a salvação. Porque se a salvação dependesse de mim, ou dependesse de você, nós perderíamos ela. Você sabia disso? Se a salvação dependesse de mim, para eu guardar ela até o dia do Senhor, eu perderia, não tenho força para isso. Minha salvação está em Cristo Jesus. É Ele que me segura firme nas suas mãos. É Ele que garante que eu estou salvo e salvo para sempre. O selo está sobre mim, sobre você, sobre aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, debaixo do sol, quem tem que governar a nossa vida é Jesus. O modo que nós devemos viver é segundo Jesus, segundo a sua palavra. Por isso nós falamos a respeito disso no domingo passado, para que nós venhamos a ser orientados por Jesus, buscando então sentido para a vida, de como nós podemos viver, como nós devemos viver
nessa vida, neste mundo, sem nos perder. A bússola é Jesus, é a sua palavra. E o livro de Eclesiastes, então, vai falar agora, no capítulo 3, nós vamos abordar aqui a respeito das estações da vida. A nossa vida é feita de estações, assim como temos verão, inverno, primavera e outono, nós temos as estações também da nossa vida. E aqui no capítulo 3 vai falar justamente sobre as estações da nossa vida. Nós passamos por vários estágios da nossa vida. Nós vemos aí logo aí no capítulo, no versículo 1, o que diz aí? Que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo. Não é algumas coisas têm o seu tempo determinado, mas ele está dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós servimos a um Deus de propósito, de plano. Nós não estamos sendo levados ao léu, né? De qualquer forma, ao Deus dará. Né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Ao acaso, né? Tem uma música do Titãs que fala sobre isso, né? O acaso vai me defender, é Titãs mesmo, né? Se não me engano, é isso mesmo. O acaso vai me defender, o nosso acaso tem nome, é Jesus. É Ele que dá sentido para a nossa vida, Ele que nos orienta, Ele que faz com que nós venhamos a entender que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, e tudo está determinado. Nada foge do controle de Deus. Você pode ficar tranquilo com isso. Foge do nosso controle. E quando foge do nosso controle, dá um desespero, não dá? Não dá? A gente que tem vontade de controlar as coisas, né? De não sair. Por que a gente tem vontade de controlar as coisas? Porque senão a gente vai se desesperar, pode dar errado. Então o controle tem que estar nas mãos, tem que sair do meu jeito, né? Por isso que a gente gosta do controle, né? Na televisão, lá, quando está lá em casa, lá, tem um controle lá que fica na mão daquele que lidera, né? E quando tem o controle da televisão, vai para onde ele vai, né? Quem tem o domínio do controle vai assistir o programa que ele quer. E a gente gosta de controlar a vida dos outros, né? Muito. A gente tem esse sentido, para que nada fuja daquilo que a gente quer que aconteça. Só que a gente é limitado, a gente é finito, a gente é pecador. E a gente precisa dar o controle ao Senhor Jesus, total da nossa vida. Ele não pede, né, parte, não pede 50%, 99%. O controle tem que estar nas mãos de Jesus. Porque tudo está determinado, tudo está nas suas mãos. Olha que coisa maravilhosa, você confiar a sua vida naquele que tem todo o tempo nas suas mãos, que tudo aquilo está determinado conforme a sua vontade, conforme os seus propósitos, que são eternos, que os seus planos são muito melhores do que o meu e o seu. Você concorda comigo ou não? Você acha que o plano de Deus é inferior ao seu plano? Mas muitas vezes a gente não confia em Deus, porque a gente acha que o Senhor não vai fazer do jeito que a gente queria, e pode dar errado no meio do caminho. Porque Deus está no controle, meu irmão. Isso é fé. Nós temos que crer que o Senhor tem cuidado, que isso tudo está debaixo do seu controle, e confiar, descansar, sabendo que o tempo está determinado. Tudo tem o seu tempo para acontecer perfeitamente. Eu quero dizer para você que Deus, ele não chega atrasado nem adiantado, ele chega na hora. Ele não chega atrasado nem adiantado. Mas Deus demorou para você. Ele chegou no tempo certo, perfeito, para cumprir aquilo que Ele tinha para cumprir na minha vida e na sua vida. Mas Deus está demorando. Não, confia no Senhor. E cada dia mais, Deus está demorando mais ainda, porque a gente vive numa sociedade, num tempo onde nós queremos tudo para ontem. A geração fast food, a geração que não pode esperar um segundo. Se a internet dá uma ralentada, nossa, internet lenta. Quero te levar lá no início, né, dos anos 2000, lá, final de 90, né, que a internet era a rádio, né? Alguns aqui já tiveram a internet, a rádio, né? Fazia aquele barulho, e ficava lá e caía, tinha que voltar tudo. Eita, paciência. Era só computador, não tinha celular. A paciência que tinha que ter. Mas as coisas foram evoluindo, a tecnologia foi aumentando, a velocidade das coisas, então a gente quer tudo para ontem. Nós vivemos nessa geração, e o cuidado disso é que nós devemos ter para que a ansiedade não tome conta do nosso coração, porque muitas coisas vão sair do controle. Muitas coisas vai deixar a gente de cabelo em pé, mas confie no Senhor. Descanse nele. Viva para Ele, sabendo que Ele chega
na hora certa. Na hora certa. Então, nosso coração precisa estar aos pés de Jesus. Foi o que Maria fez, né? Maria não apavorou que nem Marta. Ela se conservou aos pés de Jesus, porque ali é o melhor lugar para se estar. Então, se o seu coração acelerar, ansiedade, medo, incerteza, tudo aquilo que nós somos influenciados, impactados por essa cultura, pelo mundo que nós vivemos, irmão, você fala assim, ó, fecha a porta ali do seu quarto, entra e fala assim, ó, eu quero colocar meu coração diante do Senhor, para que o Senhor me acalme, para que eu saiba que o Senhor é Deus. Salmo 46, versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o seu coração, sossega a sua alma. Davi falou isso no Salmo 134. Assim como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, né, depois de amamentada, assim deve ser a minha alma. Então a alma, você tem que falar para ela, ó, fica quietinha aí, fica quietinha no colo do Senhor. Se acalme, se aquiete. Não apavora não, o mundo quer que você se apavora. Mas não apavora não, que o controle está na mão daquele que é o soberano, o eterno. Aquele que tem todas as coisas, que tem tudo em seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo desse céu. Debaixo desse céu. E é isso que nós devemos viver e saber que há uma caminhada, né? Desde quando aí nós nascemos. Desde quando nós nascemos e um dia morreremos. Essa é a nossa linha aqui debaixo do céu. A nossa linha é uma certeza que a gente tem. O dia que nós nascemos, mas não sabemos o dia que morreremos. Mas é uma certeza que um dia nós vamos morrer. E que nós estamos debaixo do céu nessa pequena linha de nascimento e morte. Nós sabemos que o Senhor nos deu a vida, mas que um dia o autor da vida tirará a vida de nós. E passaremos a estar com Ele. Essa é uma certeza, a certeza de que nós morreremos, de que nós estaremos em breve, né, não mais nesse corpo. A palavra de Deus fala que quando nós morremos, o corpo vai para onde? Vai para o pó. Né? O espírito vai para onde? Para Deus que o deu. Então, essa é uma certeza. Agora, como que nós vamos viver aí? Nesse tempo em que nós nascemos e morremos, nós devemos viver com o quê? Com sabedoria. É isso que Salomão aqui, né, no caso, a gente não sabe exatamente se foi Salomão que escreveu, mas um sábio, que ele fala que nós devemos viver com sabedoria. A probabilidade aqui é de que esse livro escrito por Salomão foi no final da vida dele, e ele entendeu, né, que diante de tudo que ele estava vivendo, debaixo desse céu, ele deveria viver com sabedoria, diante de todas as questões que eram colocadas por Deus na vida dele. Ele foi bem até um certo ponto, né? Mas depois se perdeu, porque ele deixou ser guiado pelo seu coração. Ele tirou o controle de Deus e falou assim, Deus, agora eu que vou controlar aqui. Eu que sou todo poderoso, rei de Israel, eu que vou fazer do meu jeito. Um homem que pediu sabedoria, e Deus deu, mas que se perdeu na vida por causa do seu coração enganoso, por seguir aquilo que os seus olhos queriam, que seu coração desejava. E aí nós vemos então esse homem reconhecendo que diante de tudo aquilo que ele viveu, há um tempo para todas as coisas, e que nós devemos viver debaixo da mão poderosa de Deus nesse tempo, sabendo como viver. Como viver. E isso é com sabedoria. A sabedoria que vem do alto. A sabedoria de Deus, ela não vem dos livros. Ela vem do alto, ela vem do próprio Deus. E é isso que nós precisamos. Nesse tempo em que um dia partiremos, viver com sabedoria. E como nós lemos o texto aqui, versículo 1, né? A vida consiste então em diferentes fases, que há um tempo certo para cada propósito de Deus. E duas são essas fronteiras de vida, que está aí no versículo 2, que é tempo de nascer e tempo
de morrer e como nós viveremos nessa linha do tempo que é curta, que é muito curta. É interessante, eu não vou falar sobre todos os tempos aqui, que na verdade são 14 linhas, falando sobre o tempo. Eu vou falar algumas linhas sobre o tempo, em que nessa questão do tempo, cada fase aqui possui a sua peculiaridade. É peculiar, cada tempo é peculiar. Como nós vemos aqui no versículo 2, que na parte B, que há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Há tempo de plantar e de arrancar aquilo que se plantou. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colherá. E a pergunta é: o que eu e você temos plantado? O que eu e você temos plantado? Há tempo de plantar. Geralmente, cada semente, né, cada fruto tem a sua época para plantar. Tem a questão da lua, tem toda essa questão. Quem mexe aí com agricultura sabe um pouco sobre isso, né? Então tem toda a questão do manejo da terra, tempo. Então tem um tempo da terra descansar, para depois plantar. E esse discernimento que nós precisamos ter na nossa vida. O que nós estamos plantando? Esse é o momento para plantar? Plantar o quê? São perguntas que a gente tem que fazer dia após dia. Plantar o quê? Para a glória de Deus. Plantar o quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que a minha vida e a sua vida exalte ao Senhor. Tantas coisas boas para plantar. Em meio ao mundo que precisam de frutos vindo das nossas vidas para que elas sejam abençoadas por Deus. O Salmo 1 fala sobre isso, não fala? Que nós devemos ser como árvores plantadas junto a águas de ribeiro, a águas, que no seu devido tempo dá o quê? O fruto, para abençoar os outros, para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós devemos plantar aquilo que a palavra de Deus fala que nós devemos plantar. Plantar para o bem, plantar para que o corpo de Cristo seja edificado, plantar para que a sua família seja uma bênção, para que o seu casamento seja uma bênção, para que a relação sua com seus filhos seja uma bênção, para que a sua relação de filho com seus pais seja uma bênção. O que nós precisamos plantar? Plantar sementes da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos entender a palavra do Senhor para plantar aquilo que Deus quer que nós venhamos a plantar na vida dos outros. É isso que nós precisamos entender. Plantar o amor, plantar o perdão, plantar a vida de Cristo na vida dos outros, através da minha vida. O que eu e você temos plantado? Há tempo de plantar. Há tempo de plantar. E há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Porque há um tempo em que nós colheremos aquilo que nós plantamos. Há um tempo em que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos, seja breve ou um pouco mais à frente. Por isso que é importante nós sabermos o que nós temos plantado. O que você tem plantado? Para que futuramente você venha arrancar os frutos daquilo que você plantou, para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome daquele que está acima de todas as coisas e que governa sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos ter cuidado para saber o que nós estamos plantando. Porque posteriormente nós iremos arrancar aquilo que se plantou. O que temos plantado? Porque se plantarmos, né, vento, o que vai acontecer? Vai colher tempestade. Se nós plantarmos os frutos da carne, as sementes da carne, nós iremos plantar os frutos, nós iremos colher os frutos da carne. Se nós plantarmos aí os frutos do Espírito, iremos colher. Se formos plantar as sementes do fruto do Espírito, nós iremos colher os frutos do Espírito. Que é amor, longanimidade, domínio próprio, paz. E quais são os frutos da carne? Ira, contenda,
facções, divisões. É isso que nós devemos entender e viver diante de cada fase que nós estamos passando. Cada fase possui essa peculiaridade da vida. O versículo 3, na parte B, ele fala que é tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de derrubar e tempo de construir. É tempo de derrubar algumas coisas na nossa vida que tem desagradado ao Senhor. Tempo de derrubar algumas coisas que não fazem parte da vida de um cristão. De viver no pecado, de ter pecados domesticados, ter prazer na carne. Nós precisamos derrubar coisas que precisam ser derrubadas, ídolos dos nossos corações. Nós precisamos derrubar nós precisamos quebrar esses ídolos, pois sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino fala sobre isso. Então, o tempo todo, nosso coração ele está fomentando algo para criar um ídolo, para que esse ídolo seja colocado como prioridade da nossa vida. O que é o ídolo? Aquilo que a gente adora, aquilo que a gente serve. Quem deve ser o nosso ídolo? Jesus. A Ele que nós devemos, para Ele nós devemos viver. Então, diante de tudo aquilo que nosso coração forma, para o nosso bel prazer, ele deve ser derrubado. Ele deve ser derrubado. O que você e eu precisamos derrubar no nosso coração e construir no lugar daquilo que derrubamos. Construir novas pontes para relacionamentos quebrados. Construir tudo aquilo que faz com que a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados por aquilo que nós falamos, fazemos. O que nós devemos construir? Construir relacionamentos, construir tudo aquilo que Deus tem nos dado para que nós sejamos uma bênção na igreja, no trabalho, na nossa vizinhança, na cidade de Itabirito. Nós devemos construir algo que glorifique o nome do Senhor, que não seja para a nossa glória, mas para a glória de Jesus. E derrubar tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, que entristece o Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Tempo de derrubar, tempo de construir. Versículo 4, na parte B, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria, há tempo de choro, de sofrimento, de dor, de angústia, de perda. E esses tempos nós aprendemos muito com eles, né? Na dor, no sofrimento, nós aprendemos muitas coisas que Jesus quer nos ensinar. É o lapidar, é como um bom jardineiro que ele vai podando, né? Jesus chega uma hora e fala assim, agora eu preciso podar mais você para que você floresça mais e frutifique mais. Jesus sabe o momento de podar. E aí são os tempos de choro, porque não é fácil. Passar pelas provações que Jesus nos dá, não é fácil, mas nós temos a graça dele para passar. Então, nada é à toa, nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um propósito, como nós sabemos aqui. Como nós lemos, tudo tem um propósito. Então não tenha dúvida daquilo que Deus colocou na sua vida, que foi o próprio Deus que colocou. E o próprio Deus usa até o diabo para nos provar. Não foi isso que ele fez com Jó? O diabo não foi diante de Deus e pediu permissão para Deus tocar na vida de Jó. Tocou na família, ele perdeu todos os bens, todos os animais. E depois o diabo foi de novo na presença do Senhor. Deixa eu tocar agora na vida dele, que aí ele vai te deixar. Aí Deus pode ir, mas não tire a vida, não toque na vida. Permissão de Deus para que Jó fosse testado, para que Jó fosse provado, para que lá no final ele viesse assim, olha, no versículo 42, no capítulo 42, versículo 6, ele diz: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Porque ele passou pela dor, passou pelo sofrimento, em todo momento Deus estava lá, ele teve as suas lamentações, teve os seus porquês diante de Deus, as suas indignações. Ele falou com Deus, ele não ficou quieto não, está doendo, não, Deus, né, por que aconteceu isso e tal, né?
ele colocou, mas nunca deixou de servir a Deus, nunca deixou de temer a Deus. E nessa experiência que ele teve de dor, de sofrimento, de perda, ele aprendeu muito, ele aprendeu a enxergar a Deus da maneira correta, da maneira certa. Muitas vezes nós olhamos para Deus de uma maneira errada, nós olhamos com as lentes erradas. Nós precisamos olhar para Deus com as lentes da palavra do Senhor, por meio de Jesus que nos orienta. É isso que nós precisamos entender, porque quando nós lemos a palavra, meditamos, oramos, o que acontece? O Espírito Santo fala com nossos corações, Ele nos transforma, Ele nos muda. Você já começou a orar, aquela oração meio emperrada, aquela oração que vai, né, meio truncada? Geralmente a oração começa assim, né? Mas é a hora que você vai orando, vai deslanchando, você vê que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, porque a oração ela nos humilha. Então, por isso que é bom começar. É que nem atividade física, né? No começo é difícil, acordar cedo, tá, mas quando você começa a atividade física, a coisa é outra coisa, você sai outra pessoa. Porque ali na atividade física há uma liberação de vários hormônios, que vai te dar prazer, que vai te dar uma renovação, que vai desintoxicar um monte de coisa aí na sua vida. Assim é a vida com Deus. A disciplina de oração, leitura da palavra, vai fazer com que você seja uma pessoa melhor, mais parecida com Cristo, e isso vai te dar prazer. Você vai conhecer a Jesus, vai saber o que Ele quer a respeito da sua vida. Vai tendo mais sabedoria, vai acalmando seu coração, vai entendendo algumas coisas, outras não, mas vai entendendo algumas coisas ali, outras coisas que talvez você vai entender só na frente. Não é isso que Jesus fala para Pedro? Hoje você não está entendendo isso, mas lá na frente você vai entender, Pedrão. Segura a ponta, segura aí. Tem coisas que lá na frente que você vai entender, agora você não entende mesmo não. Quando você está no olho do furacão, você não consegue enxergar muita coisa não. Você fica até zonzo lá no meio. Espera passar, acalmar, porque a tempestade ela não dura para sempre. Tem uma hora de bonança, uma hora a tempestade acalma, meu irmão. Pode ficar tranquilo, uma hora a tempestade acalma. Se você é filho de Deus, você está diante do Senhor, uma hora a tempestade passa. Não fica a tempestade a vida inteira não, uma hora passa. Às vezes demora um pouquinho mais ou menos, no seu ponto de vista, mas saiba que está determinado diante de Deus. Então o tempo está na mão de Deus. Então você está ali no meio do furacão, Deus está na mão do Senhor. É fácil isso? Claro que não. É só a graça do Senhor para a gente continuar, para a gente viver. Então saiba que há tempo de prantear, mas também há tempo de alegria, de saltar de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É interessante esse versículo. Então eu vou chorar agora e amanhã de manhã então vai estar tudo bem. Não está falando isso. Está falando que o amanhã. Não é exatamente amanhã de manhã. O que significa aí é que quando você está ruim, você está, né, com choro, você apresenta diante do Senhor. Quando você dorme em paz e acorda na paz. É isso. A alegria vem do Senhor. A alegria em meio às lutas, em meio à dor, em meio ao sofrimento, porque você vai acordar de manhã, o problema vai estar lá, às vezes até pior. Mas você está com a alegria do Senhor no seu coração para vencer mais um dia. É isso que nós devemos entender. E depois, uma hora, vai acabar o problema. A tempestade vai passar. Ou então, o problema não vai se acabar, mas você vai saber lidar com o problema no dia a dia da sua vida. Vai ter graça do Senhor para conviver com o problema. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria nossa está no Senhor. Foi o que nós cantamos aqui. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então a felicidade está no Senhor, não está nas coisas aqui do mundo. Felicidade é uma palavra cristã. Ela não foi uma palavra originada, que teve a sua origem, né, no mundo. Ela é uma palavra cristã, esperança. A esperança que nós devemos ter em Cristo. A esperança é Cristo. Não existe esperança fora de Cristo. É em Cristo. Por isso nós sabemos que há tempo de prantear e há tempo de saltar de alegria. Um dia Deus vai nos conceder a alegria de viver na sua presença, mesmo em meio às dificuldades, sabendo que a tempestade um dia passa, um dia vem a bonança. Deus então, portanto, é o grande gestor da nossa vida, e Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Não é isso que diz o versículo 11, na primeira parte? O que diz aí no versículo 11, na primeira parte?
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Algumas coisas fez Deus formoso? Tudo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Belo, formoso, né? Então, diante disso, nós podemos entender que o tempo de Deus para as nossas vidas é perfeito, é belo. É belo, tudo fez. Então, fica tranquilo, meu irmão. Descanse no Senhor, no gestor, daquele que gere a sua vida, naquele que controla a sua vida, naquele que é o seu pastor. E como diz lá no Salmo 23:1, se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Agora, se Ele não for o seu pastor, vai faltar um monte de coisa. Vai faltar muita coisa. Agora, se o Senhor for o seu pastor, nada vai te faltar. Nada vai nos faltar. E tudo a seu tempo, né? Tudo ao seu tempo vai ser tudo aquilo que nós precisamos receber naquele momento, naquele exato momento durante a nossa caminhada. Então, o nosso papel, meus irmãos, é discernir os tempos, discernir as estações. É isso que nós devemos saber. Que tempo que eu estou? Tem 14 linhas aí falando sobre o tempo. Que tempo que eu estou? Preciso entender o tempo que eu estou. Isso aí eu não posso falar para você. É você, diante de Deus, que tem que discernir esse tempo e responder ao Senhor o que você vai fazer nesse tempo. É uma resposta sua para Deus. Senhor, diante do que eu estou passando, eu sei que eu preciso responder dessa forma. Eu preciso me posicionar dessa forma. Eu preciso ter essa atitude. Como que você vai fazer isso? Com sabedoria. E essa sabedoria vem de quem? Do alto. É só pedir a Deus. Só buscar a Deus. Só orar mais, ler mais a palavra, ter comunhão com os irmãos. O Senhor está falando contigo aqui através da palavra. Não sei como, o Espírito Santo está falando. Para cada um algo diferente. Cada um está num tempo diferente. Às vezes você esbarra com um ou outro que está mais ou menos no seu tempo. Mas é Deus cuidando, é Deus gerindo, através do Espírito Santo, cuidando e consolando e confortando o seu coração. Para que você caminhe, para que você discirna, então, venha ter discernimento do tempo que você está vivendo e responder ao Senhor aquilo que você precisa. Então, diante disso, do nosso papel de discernir e responder, nós vemos as transições da nossa vida. Temos transições, são as estações. Elas passam, elas mudam. E diante da transição das estações, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Eu estou com o Isaac lá e hoje, a minha sogra esteve lá em casa e ela falou assim, olha, Isaac já está andando de bicicleta sem rodinha? Eu falei, ainda não. Vai começar. E ele precisa andar, né? Sem rodinha, tá? Na hora. E é uma coisa que eu já tenho colocado para ele. Ele falou, não, papai, não, sem rodinha eu não vou andar mais de bicicleta, não. Mas, filho, tirando a rodinha, você vai fazer manobras melhores, vai conseguir ter mais liberdade com a bicicleta, vai fazer manobras radicais. Não, papai, eu já faço manobras radicais com a rodinha. E a insegurança, porque ele está na zona de conforto dele com a rodinha. Agora, a hora que eu tirar a rodinha dele, o que vai acontecer? Vai ser uma transição. Então vai ser outros desafios. Ele não vai ficar feliz com isso. Não vai, porque tirou ele da zona de conforto. Mas, conforme ele for aprendendo, e também diante dos tombos, ele vai ver, nossa, é bem melhor sem rodinha. É assim na nossa vida. Tem hora que Jesus vai falar, está na hora de tirar a rodinha. Em transições da nossa vida agora, eu vou tirar a rodinha. Você vai ter que caminhar e falar, não, Deus, não tira isso de mim. Eu não consigo viver sem isso. Já falou para Deus? Eu não tenho. Calma. Deus já não tirou tantas coisas suas? E não foi bom depois? Você não cresceu, amadureceu, entendeu algumas coisas, se tornou uma pessoa melhor, um cristão melhor. Jesus faz isso com a gente direto. Mudando de transição e isso é bom para nós. É bom para o nosso crescimento. Quando Jesus vem e tira a rodinha. É bom para eu e você crescer. Porque crescer dói. Porque você vai tomar uns tombos, vai ralar aqui, colar, mas você vai crescer, você vai desenvolver. Eu sempre falo, crescer dói, não dói? Crescer dói. Mas é bom para nós.
É bom para nós desenvolvermos a nossa maturidade, a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso as transições são feitas pelo Senhor. E tem hora que Ele vai falar, vai tirar a rodinha, para que você possa caminhar debaixo do sol com sabedoria. Com sabedoria. E aí o versículo 11, ele continua falando para você caminhar debaixo do sol, nesse nascer e morrer. Como? Porque Ele fez tudo formoso no devido tempo e também pôs o que no nosso coração? A eternidade. O anseio pela eternidade. Nós devemos ter esse desejo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Na eternidade. Pois estamos de passagem aqui. Esse deve ser o anseio do nosso coração. Esse anseio deve tomar conta do nosso coração. Porque o Senhor pôs no nosso coração a eternidade. Nós nos nascemos para cá, para este mundo. Né? No começo, lá, que Deus fez Adão e Eva, né? Era para caminhar. Mas o plano já era eterno. De que Deus sabia que Adão ia pecar, juntamente com Eva. E que já estava tudo já... né? No caderno de Jesus, que as coisas iam acontecer conforme a vontade dele. Quando Adão e Eva pecaram, isso não surpreendeu a Deus. Deus falou, nossa, Adão e Eva, não tem como nós surpreendermos a Deus, porque Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. E para que nós entendamos que a eternidade é algo que é difícil a gente entender. Como é que é isso, né? A gente só sabe que a gente nasce, a gente cresce, te casa, te vai, tem filhos, envelhece e morre. Essa, falando nu e cru aí, rapidamente, né? Como é a nossa vida, é mais ou menos assim, com a maioria das pessoas. Então, o meu coração, Deus plantou nele esse anseio pela eternidade, para que eu não viesse a viver e a entender que eu vou ficar aqui pro resto da vida. Não. Eu vou viver a eternidade com Cristo. Nós vamos viver. Por isso que a nossa mente e coração tem que estar na eternidade, na glória. Estamos de passagem aqui. Devemos viver para isso. Os versículos de 12 a 14 vai falar algo que Salomão aqui no caso, bem provável que Salomão disse isso, que ele sabia de algumas coisas. O que ele sabia no versículo 12, 13 e 14? Eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. É isso que ele sabia. Ele sabia que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive nessa terra. Isso é bom, isso é bom. Que ele pode comer, beber, ser recompensado pelo seu trabalho, que é um presente, o trabalho é um presente de Deus para nós, meus irmãos. E a gente pode usufruir do trabalho, é isso que Salomão está falando. Nosso coração não deve estar no trabalho, não deve estar com o desejo de trabalhar para ter dinheiro, não é isso. Mas de ser bênção. O trabalho é bênção de Deus para que a gente possa comer, beber, ter momentos de entretenimento, viver a vida conforme a vontade do Senhor. Não viver para isso, né? Mas viver com isso na nossa caminhada. E que ele sabe que tudo que Deus faz vai permanecer para sempre, para a eternidade. E a isso nada se pode acrescentar. E disso também nada pode se tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Para que saibam que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que governa sobre tudo e todos, sobre as nossas vidas. Diante dessa passagem, disso que nós refletimos e meditamos aqui, eu quero aqui então fazer algumas colocações, concluir, para que você possa refletir e praticar algo em sua vida. Primeiro, nós precisamos ter discernimento. Discernimento de qual é o tempo de Deus para a sua vida. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Como que você entende esse tempo de Deus para a sua vida, que você está vivendo?
Você precisa de discernimento. Para discernir, você precisa de sabedoria. Precisa conhecer os planos de Deus. Precisa se colocar diante do Senhor, porque senão você vai ficar aflito, você vai ficar com ansiedade, vai ficar com medo, vai tentar resolver com as suas próprias mãos. Discina, tenha o discernimento de qual é o tempo de Deus para a sua vida. Segundo, tenha satisfação e gratidão para Deus, diante de tudo aquilo que você está passando. Tenha um coração satisfeito, um coração grato, contente com aquilo que Deus tem dado a você. Tenha isso no seu coração. Se satisfaça naquilo que o Senhor tem te dado. Tenha gratidão por isso no seu coração. Confie na sua obra, na obra que Ele está fazendo na sua vida. Pode ficar tranquilo. A obra do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. Então, confie naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nada foge ao seu controle. Nada. Nada. Tudo que você está passando é obra do Senhor. Então confie na sua obra, na história e na eternidade. Saiba que Deus tem a minha vida, é sua vida na mão dEle. E que é Ele que escreve a nossa história, é Ele que cuida de nós, como um bom pastor que é. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. No tempo que vivemos, entendendo o tempo de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor não nos deixa na nossa ignorância, sem entendermos aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas que aqui diante do Senhor, ó Pai, pedimos sabedoria para entender o tempo do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tem trabalhado no nosso coração, trabalhado no nosso caráter, mudado algumas coisas de lugar, para que possamos viver melhor, para que possamos viver para a glória do Senhor, sendo homens e mulheres que temem ao Senhor, homens e mulheres que amam a Sua palavra, que buscam satisfazer os desejos do Teu coração. Por isso, Pai, nos ajude a entender as estações da nossa vida, para que assim possamos ser bênção, Senhor, uns para com os outros, bênção no trabalho, bênção na família. Quebra o nosso coração, cura o nosso coração, restaura a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a viver segundo a Tua palavra. Consola, conforte, sustenta as nossas vidas nas Tuas mãos, que possamos confiar em Ti dia após dia, possamos ter um coração satisfeito, grato, diante de tudo aquilo que nós passamos, estamos passando e ainda iremos passar, sabendo que o Senhor tem todo o tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que possamos viver para o Senhor enquanto nós estivermos aqui. Abençoa-nos, dê uma semana de paz, tranquilidade, de entendimento da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o Teu povo, aqui reunido e sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.